Eu queria te convidar a abrir sua Bíblia comigo, lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 15, onde nós refletiremos sobre a história de uma família, que também é a nossa história. O Senhor Jesus usa a dinâmica de uma família, de um pai e seus dois filhos, para trazer verdades profundas para nós, coisas que nos tocam hoje, aqui, neste tempo, uma história ambientada lá na Antiguidade, no Oriente Médio, que tem tanto a ver com a gente nos dias de hoje. A partir do verso 1, nós vamos ler 3 versículos, depois vamos saltar alguns versículos para a parábola conhecida como a parábola do filho pródigo. Lucas 15, a partir do verso 1, diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus contou esta parábola. Então, vá comigo mais adiante, a partir do verso 11. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no seu dedo e as sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo, pois vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele o informou: o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar, mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando esse seu filho que sumiu com seus bens, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e se alegrar, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa história, ela começa com a seguinte frase: um homem tinha 2 filhos. E é muito curioso o que provoca essa história de Jesus. Jesus conta essa história em resposta às duras críticas dos fariseus e dos escribas, que eram os oficiais religiosos do templo judeu, da religião judaica. E eles diziam assim: esse aí, ele come com pecadores, e pior, ele come com publicanos. Publicano
era alguém que era considerado, pelo bom judeu, como um traidor de seus irmãos, porque ele trabalhava para o Império Romano, que submetia aquele povo à servidão e à cobrança de impostos. E o publicano, ele sempre cobrava um pouquinho a mais, porque dali ele tirava os seus lucros. Então a crítica dos escribas e fariseus a Jesus era: olha esse aí, andando com pecadores. E Jesus, como um bom contador de histórias, ele não se dá ao trabalho de responder diretamente àqueles seus críticos. Ele vira para eles então e conta essa história de um pai com 2 filhos. E é nessa história, Jesus conta que existem pelo menos 2 formas de estar perdido. A primeira, aqui, mostrada pelo filho mais novo, mostra que é possível estar perdido indo para longe do pai, vivendo uma vida sem regras, de prazeres vazios. Essa é a primeira forma de estar perdido que nos mostra nessa parábola. E a segunda é aquela que é mostrada pelo filho mais velho, que não vai para longe do pai, mas onde o seu coração já estava distante do pai. Ele não vai para longe do pai, mas seu coração também já estava no lugar errado. E há um autor que escreve um livro inteiro sobre essa parábola, chamado Timothy Keller. E ele vai dizer que o nome mais adequado para essa parábola é a parábola dos 2 filhos perdidos. E ele também vai dizer para a gente que a pessoa mais pródiga dessa história não era o filho mais novo, mas o filho, mas o pai. A palavra pródigo não significa aquele que vai embora, como a princípio pode parecer. Pródigo significa aquele que gasta mais, uma pessoa que gasta muito. Então, o Timothy Keller escreve seu livro com o tema O Deus Pródigo, o Deus que gasta muito. E é interessante que o pai representa o Senhor nosso Deus, porque assim como aquele pai que gasta muito, aquele pai que dá muito de si, aquele pai que dá as suas propriedades, dá o seu dinheiro, mas também oferece muito perdão, muita graça e muita misericórdia. Este é o personagem central dessa história. Não os filhos que vão, mas esse pai amoroso que gasta muito de perdão, gasta muito de graça e gasta muito, esbanja em misericórdia. E o primeiro personagem dessa história, que é o filho mais novo perdido. O filho mais novo, que é o mais óbvio de nós observarmos nessa história, que estava perdido. E ele chega ao seu pai, naquele dia, e ele vai dizer: pai, eu quero que o Senhor me dê a minha herança. Isso é uma afronta, porque o seu pai estava vivo, seu pai não estava morto. Ele demonstra aqui, com esse pedido, que ele gostaria de que o seu pai estivesse morto. Ele não diz, ele não verbaliza, mas o seu pedido demonstra o sentimento do seu coração. Ele tinha o seu pai vivo, mas para ele seria melhor que esse pai estivesse morto, porque aí ele então tomaria as rédeas da sua vida, viveria do seu jeito, gastaria as suas coisas, que ainda não eram suas, eram de seu pai. Mas por estranho que pareça, esse pai, ele toma uma atitude estranha. Ele atende o pedido do seu filho. Aquele filho que o havia desonrado, aquele filho que desejava, com suas atitudes ali, que o seu pai estivesse morto, ele divide a sua herança para os seus filhos. E o texto nos diz que ele não dá apenas a parte do seu filho que pede, o seu filho mais novo, mas aqui, ao final do versículo 12, diz: e o pai repartiu seus bens entre eles. O filho mais velho também recebe a sua parte da herança. E naquele contexto, quando um pai morria, a herança era dividida em 3 partes. O filho mais velho recebia 2 partes e o mais novo recebia 1/3 dessa herança. E aí, o filho, ele recebe o que ele desejava. E ele mostra aqui também que ele queria os privilégios do pai, as bênçãos do pai, mas ele não queria o pai. E é como se a gente observasse hoje em nossa cultura, em nossos dias, pessoas que não estão interessadas na gente, se aproximam
de nós para receber algum benefício ou algo que a gente tem. Naquele contexto, lá no Oriente Médio, o que aquele pai deveria ter feito? Ele atende o pedido do seu filho. Mas o que ele deveria ter feito? Ele deveria ter expulsado aquele filho de casa, aquele filho que se revoltava contra ele. Mas aquele pai age com ternura. Ao invés de dar uma surra naquele filho e mandá-lo para longe, como naquela época se deveria ter feito, quando qualquer um faria dessa, qualquer pai, qualquer patriarca fazia isso com um filho que teria cometido tamanha afronta contra ele, aquele pai, ele age diferente. Ele age com paciência. Ele age com perseverança com aquele filho. Ele suporta a desonra daquele filho, porque aquele filho não tinha só agido diretamente contra ele, aquela comunidade tinha visto aquilo que aquele filho tinha feito, como aquele filho tinha rejeitado seu pai. E sabe, quando a gente é rejeitado, a gente tenta minimizar aquela pessoa, a gente fala, eu nem gostava tanto dela. Aquilo que foi feito comigo não foi tão grande assim, porque a gente acha que minimizando o dano feito, a gente minimiza o nosso sentimento. Mas aquele pai, ele não diminui o amor que ele sente por aquele filho, ele fica esperando aquele filho voltar. Aquele pai, ele suporta a agonia da rejeição, porque ele aguarda que o seu filho amado volte. E quando eu li essa reflexão, que o Timothy Keller escreve no seu livro, do sentimento do seu filho que gostaria que o seu pai estivesse morto, eu me lembrei de uma frase, de uma citação, de um filósofo que causou muito escândalo no meio dos cristãos. Essa citação de um filósofo do século XIX que diz, Deus está morto. E essa pode sim ser uma frase de um ateu ressentido com Deus. Pode ser sim. Porém, eu acredito que a pior coisa sobre essa frase, que essa citação, é que ela pode ter sido motivada pela forma como esse homem, que não conhecia a Deus, um homem que tinha sérios problemas em relação a Deus e a fé cristã, a maneira que ele via como os cristãos da sua época viviam. Como eles viviam dizendo que Deus estava vivo, dizendo que existia um Deus vivo, e com suas atitudes negavam a existência desse Deus. E que deveria causar muito escândalo para nós. Não é essa frase, que não parte de alguém que conhece a nosso Deus. O que deveria nos causar muito escândalo é alguém que diz crer num Deus soberano, que vai julgar as nossas ações e vive de maneira indiferente à sua vontade. Isso deveria causar muito escândalo para nós. E assim, como aquele filho que tinha o seu pai, mas em seu coração havia um desejo que melhor seria que se meu pai estivesse morto, porque eu herdaria tudo, muitos vivem com esse sentimento. Melhor seria que Deus estivesse morto, e aí eu pudesse viver tudo do meu jeito. Meus irmãos, que vergonha é quando nós dizemos crer no Senhor Jesus e a nossa vida diz o oposto disso. Diz que nós vivemos de maneira que Deus não está vivo, que Deus não é soberano, que Deus não age ainda hoje, quando nós colocamos as nossas expectativas ou simplesmente ignoramos a vontade de nosso Deus, não por não conhecermos, mas conhecendo e a ignorando. E ainda, nessa história que nós lemos aqui, o texto, Jesus vai contar que esse filho mais novo, ele vai para um lugar distante e ele faz um plano. Por que ele faz um plano? Porque deu errado. É o que geralmente acontece quando a gente faz os nossos planos sem incluir Deus neles. Então ele vai para um lugar distante, ele vive de maneira desregrada, ele desperdiça tudo o que tem, e quando ele se vê, ele está ali, prostrado na lama, sozinho, entre porcos, entre lavagem, naquele lugar terrível. E nesse lugar, no fundo do poço, ele cai em si. E ele pensa em um plano para voltar para a casa de seu pai. Só que ele entende que o que ele havia feito era uma ofensa sem tamanho. E não era só voltar, pai, eu estou voltando para casa, tá? Vou voltar ali para o meu quarto, eu quero mesada, vou continuar aqui te ajudando. Não era só ele retornar
para a vida na família. Havia uma ofensa gigante cometida contra a honra de seu pai e de sua família. Então, quando ele cria esse plano, ele leva em conta isso. Ele precisa reparar, porque ele diz, eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar para o meu pai e vou falar, pai, me arruma um emprego aí, como um funcionário, um empregado seu. E ele pede para ser um trabalhador ali que não morava na fazenda de seu pai. O servo morava na fazenda, e ele pede para ser um dos empregados de seu pai. O empregado morava fora da fazenda. Então ele percebe o tamanho da ofensa que ele fez, que causa uma separação entre ele e seu pai, uma dívida gigantesca, e ele tenta reparar essa dívida. Eu quero trabalhar, pai. Me arruma um dos seus funcionários para me ensinar um trabalho, e aí eu vou começar a pagar essa desonra, esse prejuízo tão grande que eu fiz para o Senhor. Eu sei que eu não tenho direito de voltar para a família, pai, mas, por favor, me deixa trabalhar para o Senhor. E outra reflexão que eu faço, lendo essa história, é como que a liberdade, entre aspas, da vida sem Deus, ela cobra um preço alto de nós. Como essa liberdade de irmos para longe de Deus, ao lugar que ela nos leva, é sempre para aquele sentimento de vazio, para uma desilusão. E por que isso acontece? Porque a felicidade fora do Pai é impossível. Você pode até encontrar algum prazer, e aí a gente sobrevive de prazeres em prazeres que terminam. Os prazeres, eles sempre terminam. Se a fonte da sua felicidade depender de prazeres, eis aí uma boa receita de frustração. E isso que acontece quando nós pegamos a nossa liberdade e vamos para fora do Pai, para longe do Pai, esse vazio, essa solidão, ela nos deixa sempre com essa sensação de vazio na alma, porque quando aquele prazer acaba, você imediatamente tem que recorrer a outro, e buscar outro, e outro, e outro. E ali, você pode também chegar no fundo do poço, você pode também chegar num chiqueiro, assim como aquele filho mais novo chegou, ali naquele lugar de solidão, naquele lugar de falta, naquele lugar de vazio. Uma vez eu ouvi uma história que o fundo do poço é um bom lugar para estar. Eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Por que o fundo do poço é um bom lugar para estar? Porque só tem um lugar, uma direção para você olhar. Olha para cima. Então, quando você chega no fundo do poço, talvez esteja falando aqui para pessoas que chegaram no fundo do poço, que pegaram a sua liberdade, suposta liberdade, e foram para longe do Pai, viver tudo aquilo que queria, e agora se encontra ferido, machucado, sozinho no fundo do poço. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que você possa vencer a vergonha e o orgulho, e voltar para a casa do Pai, e voltar para o Pai. Talvez com um discurso ensaiado, falando, pai, me aceita aí, eu sei que a dívida que eu cometi contra o Senhor foi muito grande, mas me aceita de volta. Mas que você possa voltar para a casa do Pai. Se você se encontra nesse lugar, sozinho, no fundo do poço, volte para o Pai. Ou ainda, pode ser que você esteja num processo de distanciamento de Deus, porque é muito curioso como a gente se distancia de Deus. A gente não percebe. No cotidiano, no meio das muitas coisas que vêm, a gente acaba se distanciando de Deus. A gente acaba deixando entrar coisas no nosso coração, na nossa vida. Se você se encontra nesse processo de distanciamento de Deus, não deixe chegar no fundo do poço, não deixe se machucar para iniciar todo o processo de subir o poço. Subir o poço é difícil, mas que você possa voltar antes que você chegue no fundo do poço. C.S. Lewis diz em uma das suas obras o seguinte: se você está no caminho errado, voltar atrás significa progresso. Então, se você tem se distanciado, volta. Você vai começar a avançar, você vai começar a caminhar na direção certa, você vai começar a estar aonde Deus quer que você esteja. E a nossa história continua, agora com foco naquele pai
Como que aquele pai vai receber aquele filho que havia o desonrado, aquele filho que havia desejado que ele estivesse morto? O texto fala para nós que o pai observa, ainda de longe, aquele filho vindo. Sabe, aquele pai desejava o retorno do seu filho. E ele ficava vigiando, esperando esse filho voltar. Ele sabia que esse filho podia voltar. E quando ele o avista, a certa distância, o texto fala que ele corre na direção do filho. Só que eu quero trazer uma imagem para você. Quero que você pense num tipo de pessoa. Pensa comigo num sheik, lá dos Emirados Árabes. Pensou? Ele com aquele traje típico, que para nós ocidentais parece um vestidão, um saião. Como que um homem desse corre? Você já viu alguém com uma mulher de vestido correr? Como é que ela faz? Vestidão longo. Levanta, né? Mostra as canelas ali para correr, ou para não cair. Aí você imagina um homem importante, um patriarca, pai da família, proprietário de terras, correndo, levantando ali aquele traje. Gente, naquele contexto, isso foi muito estranho. O que Jesus está fazendo é provocar uma estranheza naquelas pessoas que estavam ouvindo aquela história ali, porque um homem tão importante como o homem retratado nessa história não corria. Porque ia ser muito feio, ele levantando aquele saião dele lá, mostrando as canelas, igual um menino. Quem corria naquela época era menino, era jovem. Um homem, um pai de família, um patriarca não correria. Então Jesus começa a mostrar para a gente o plano da salvação de Deus, como essa história tem a ver com a gente. Porque aqui relata um pai que ele se humilha na presença de todos para receber o seu filho de volta. E é exatamente essa palavra que os teólogos usam para descrever a obra de Cristo na terra: humilhação, se tornar homem, humilhação. A morte de cruz, humilhação. Então, Jesus começa a mostrar a obra salvadora de Deus na pessoa daquele pai que ele corre na direção de seu filho e beija o seu filho. Só quem é pai e mãe sabe como que a gente gosta de beijar nossos filhos, é muito bom. Aproveita, se seu filho está pequeno, igual a minha, beija, que eles gostam. Depois que vira adolescente, não gosta mais, não vai deixar você beijar com tanta facilidade. Então aproveita, se é pai, se é mãe, beije seus filhos. E você que é jovem aí, beije os seus pais, é muito bom, eles vão gostar muito. E aquele pai, ele expressa esse amor correndo sobre o seu filho e beijando o seu filho. E aí ele começa a falar o discurso que ele ensaiou, e o pai não quer nem ouvir, interrompe. Ele interrompe aquilo que o filho está falando, o filho começa: pai, eu quero trabalhar. Ele: não, depressa, vem cá, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele. E de quem que era essa melhor roupa da casa, na casa desse homem tão importante? Provavelmente a roupa era do próprio pai, a pessoa mais importante da casa. Então aquele pai, ele rejeita completamente aquele discurso daquele filho. Ele não estava interessado no que o filho ia falar. Ele queria que o seu filho voltasse. Ele recebe aquele filho de volta. Então ele manda colocar a melhor roupa da casa. Ele manda colocar um anel no seu dedo. Ele manda colocar uma sandália nos seus pés. E ainda ele continua: vai lá, traz o bezerro da engorda, um bezerro bem gordo. Vamos fazer um banquete aqui. Vamos celebrar, porque meu filho voltou. Meu filho voltou à vida, meu filho voltou para casa. E aquele pai todo feliz, todo orgulhoso. E é interessante que a carne não era comum em todas as refeições, a carne era cara. E a carne era usada só em grandes comemorações, em banquetes como esse. Então, possivelmente aquele pai estava fazendo uma grande celebração, convidando as pessoas da cidade para sinalizar para aquelas pessoas: olha, eu estou aceitando meu filho de volta na família. Não importa se ele vai conseguir ou não pagar essa dívida. Eu não estou interessado que ele pague essa dívida. Até porque ele não tem nem condições de pagar essa dívida. Eu estou aceitando de volta. Eu estou aceitando de volta. Eu quero meu filho de volta. Essa era uma resposta inesperada ali. Eu imagino que os fariseus e os publicanos, tão críticos a Jesus, eles ficaram escandalizados com essa resposta de Jesus.
Porque nessa resposta de Jesus a gente aprende que o perdão de Deus pode absolver, pode perdoar qualquer pecado, não importa o que você tenha feito, o perdão de Deus pode absolver qualquer pecado. Não importa se você deliberadamente tenha feito mal para alguém, o perdão de Deus é para você também. Não importa se o mal que você tem sofrido é por conta das suas más escolhas, o perdão de Deus é para você também. E ainda aqui, Jesus está mostrando para a gente que esse filho ele volta para casa falando, na casa do meu pai tem comida à vontade. Só que ele descobre que tem graça à vontade. Como nós cantamos aqui, a graça. Graça é quando eu recebo algo sem merecer, sem ter o que dar em troca. E ele descobre isso voltando para a casa do seu pai. E Jesus está dizendo isso para a gente. O seu coração descansar, porque Deus te aceita de volta. Pode ser que você tenha ido deliberadamente. Pode ser que você não tenha percebido que você foi. Só percebe que seu coração está distante. Mas existe graça, perdão e renovo para você em Jesus Cristo. Agora, a gente chega num outro personagem dessa história. O segundo irmão perdido, o irmão mais velho e perdido. Ele entra nessa história, voltando para casa, e ouve barulho de música, e vê toda aquela festança. E ele já fica curioso, o que está acontecendo? Então ele chama um dos empregados do seu pai e pergunta, o que é isso aí? Eu nunca vi isso aqui em casa, o que está acontecendo? E o empregado fala, olha, o seu irmão, ele voltou. Seu pai está festejando. Isso aí é uma festa para a cidade toda para mostrar que ele aceitou de volta. Qual a resposta do filho mais velho? Ele fica emburrado. Ele fica furioso, para dizer mais. O texto fala que ele fica com muita raiva. E ele não entra, ele fica do lado de fora. Agora você imagina você dar uma festa, uma baita de uma festa, e alguém que você ama muito se recusar a entrar, ficar do lado de fora ali, pirraçando, só para mostrar que não concorda com aquela festa, não concorda com algo que você fez. E aqui a gente percebe que esse filho mais velho também desonra o seu pai. Agora era a vez do filho mais velho desonrar o pai. E o que causa estranheza na gente é que esse filho não foi para longe, ele ficou perto do pai. E o que causa estranheza na gente é essa postura desse filho. E o pai, ele insiste com esse seu filho que está ali em plena revolta contra ele. E esse pai, ele sai. O seu filho está ali se revoltando, sabe, desonrando ele naquela comemoração, não quer entrar, e aquele pai resolve sair. E ele não sai para deserdá-lo como deveria ser feito. Outra coisa que deveria ter sido feita aqui, qualquer patriarca daquela época deserdava aquele filho, pela desonra pública que ele estava fazendo ao seu pai. Ele vai até esse seu filho mais velho e insiste para que ele entre. Ele responde mais uma vez com ternura, ele responde mais uma vez com amor, àquele filho que o tratava de maneira tão desonrosa, tão desrespeitosa. Talvez porque esse filho mais velho, que já havia recebido também parte da sua herança, ele estava preocupado que a herança, uma segunda herança, quando o pai morresse, diminuiria, porque o seu filho foi aceito de novo à família. E quem é aceito na família tem direito à herança. E aí por isso que ele chega e questiona tão duramente seu pai, esse seu filho aí, gastou tudo aí, e você mais uma vez aceita de volta e gasta com um bezerro gordo, você nunca me deu nada. Sabe, esse filho estava tão perto do pai, mas parece que nunca desfrutou do amor do pai. Ele estava ali do lado do pai, parece que não entende o que é o amor do pai, nunca desfrutou desse amor, nunca amou esse pai, só estava ali pelas tarefas que ele podia fazer, ou pelos benefícios que ele podia receber, porque ele também recebe a sua herança na primeira partilha ali de seu pai. E ainda ele trata esse pai de maneira também tão desrespeitosa, porque o texto, no original, ele não se refere a seu pai de uma maneira respeitosa. Ele deveria chegar, querido pai,
o Senhor, olha só o que o Senhor fez. Não. Em algumas traduções, o tradutor colocou Senhor aí, mas na NVI, diz assim, olha, a tradução da NVI, o filho mais velho chega para o seu pai e fala, olha, você gastou tudo com esse seu filho, não bastando desonrar o seu pai, não participando do banquete, não aceitando o convite para entrar, ele, com suas palavras, ofende ainda mais o seu pai. Com a maneira que ele trata, ele continua desonrando o seu pai. E eu me lembro de uma velha canção, agora eu já posso falar isso, quando eu era adolescente, que cantava, na época, dizia assim, pior que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa. E essa música fazia referência a essa parábola de Jesus, a esse irmão mais velho, que ele não foi para longe para estar perdido, mas estava perdido dentro da própria casa do Pai. E Jesus fazia menção direta aos fariseus e aos publicanos que estavam tão perto da lei, que estavam tão perto do templo do Senhor, que trabalhavam tanto para ensinar a palavra de Deus, mas que ainda não tinham compreendido o amor desse Deus, o amor que convida para estar perto, mesmo quando é desonrado, mesmo quando o seu amor é rejeitado. Eles queriam que Jesus tratasse mal aqueles pecadores e publicanos e os rejeitasse, mas Jesus, o que os escandalizava era que Jesus estendia o convite a eles para a mesa de Deus. Se te escandaliza o convite de Jesus a qualquer pessoa que você acha indigno, você ainda não entendeu o amor de Jesus. Jesus estende o convite à sua mesa a qualquer tipo de pessoa, inclusive eu e você, inclusive as pessoas que nós não gostamos. Jesus estende o convite à mesa a todos. E é assim que o pai reage à rebelião daquele filho. Aquele filho que se revolta diretamente contra ele, que ele deveria ter sido deserdado pela humilhação pública. Os dois humilham publicamente, os dois mereciam ser deserdados. O que foi e o que ficou. O que achava que tinha direitos porque ficou, porque trabalhava. Eu estou aqui há quantos anos me dedicando para o Senhor. E aquele que foi, como que Jesus, como que o pai, melhor dizendo, reage a esse filho? Eu quero que você participe da festa. Eu quero que você participe para o meu banquete. E o curioso, mais curioso ainda dessa história, é que Jesus não conta qual é o final da história. Sabe, se você é curioso, sabe quando você está vendo uma série ou um filme que o final não fica claro, você fica, gente, qual foi o final? É mais ou menos isso, Jesus não conta o final. Aquele filho aceitou o convite? Ele não aceitou? Ele continuou ali, desrespeitando seu pai? Qual foi a resposta dele? A gente não vai saber qual foi a resposta. Mas, como eu disse, essa história dessa família também é a nossa história. A última pergunta que eu quero que você me ajude a responder nessa noite é: como você reagirá ao convite de Jesus? A gente viu dois tipos de pessoas que se perderam ali. Um que foi embora, pegou tudo que era seu, gastou, viveu do jeito que queria, chegou no fundo do poço. E o outro, que se perdeu dentro de casa. O outro, que estava ali perto do pai. E o pai convida esses dois para a sua mesa, para estar com ele, desfrutando do seu amor. Qual vai ser a sua resposta para o convite de Jesus, que ainda hoje Jesus convida a nós de estarmos à mesa de seu banquete, à mesa do seu amor, à mesa da sua graça, à mesa do seu cuidado, da sua misericórdia? Qual será a sua resposta para Jesus hoje? Meus irmãos, é muito fácil se perder. É muito fácil se perder. Tantas coisas entram em nosso coração.
E aí a gente se justifica. Não, mas eu fiz isso porque aconteceu aquilo. Mas é muito fácil se perder. Eu não sei onde você se encontra, se você já se afastou, se você já foi, ou se você está se afastando, ou se você está ali, nunca foi, mas seu coração nunca esteve. Eu não sei onde você está, mas eu quero que você responda a essa pergunta: como você reagirá ao convite de Jesus para participar da mesa do seu banquete, da mesa da sua comunhão, desse relacionamento de caminhar junto com Jesus, de entregar-se a Jesus, de viver daquilo que Jesus tem para você, tem te oferecido? Qual será a sua resposta? Feche seus olhos comigo, vamos falar com Jesus. Que você nesse momento possa abrir o seu coração para Jesus. Ele sabe exatamente onde você está, mas assim como aquele pai que esperava o seu filho voltar, ele está ali, ele sabe que você pode voltar, ele sabe que hoje pode ser o dia que você vai voltar. Eu não sei se você já chegou no fundo do poço, mas não deixa chegar no fundo do poço, começa a voltar agora. Ou ainda, se você é ainda como esse filho mais velho, que nunca foi, mas o coração nunca esteve, sua relação com o pai é de obrigação, vou fazer isso e ele vai me amar. Mas o Pai te ama, mesmo que você não tenha nada para dar para Ele. Apenas desfrute desse convite. Entregue-se inteiramente para Ele. Entregue para Ele uma folha em branco assinada: Senhor, eu vou fazer tudo o que o Senhor quiser. Que resposta você dará ao convite de Jesus? Deus bendito, estamos em Tua presença. Tu sabes bem quem somos, Pai. E onde nós estamos, se longe de Ti, ou perto de Ti, com o coração longe de Ti. Tem misericórdia de nós, Pai. Quebranta o nosso coração e não nos deixe permanecer distantes do Senhor, longe da Tua casa, ou longe do Teu coração, da Tua mesa. Oh Jesus, faça milagres essa noite aqui, nos ajudando a sair de onde estamos e voltar nosso coração para o Senhor. Ó Senhor, produza arrependimento verdadeiro em nosso coração, nos ajude a simplesmente voltar para o Senhor, depender do Senhor, desfrutar do Teu amor, do Teu cuidado, não mais dos nossos esforços apenas, ou das bênçãos que o Senhor tem para nós, mas nos ajude, Senhor, a desfrutar do Teu amor, da Tua comunhão, da Tua misericórdia. Faça milagres em nossas vidas nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.